Shalom, povo abençoado de Deus. Nós vamos estar falando sobre a palavra de Deus. E nós queremos que você preste atenção. Eu estou com a camisa aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender de seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus respondendo a Salomão, mostrando o seguinte, que o arrependimento, a humilhação diante de Deus, Deus sara a nossa terra. Mas eu gostaria de falar sobre o profeta Jonas e fazer um link aqui com outros profetas. O profeta Jonas foi chamado por Deus no período de Jeroboão II e de Uzias, rei de Judá. Jeroboão II era rei de Israel. Então, ele foi chamado para pregar o arrependimento para a cidade de Nínive. Nínive ainda não era a capital da Síria. Ela só se tornou capital em 700 antes de Cristo. E ele desobedeceu a Deus. Ao invés de pregar para Nínive, ele foi para Espanha, para Tarsis. Aí depois tem a história que ele foi engolido pelo peixe, o grande peixe, e depois foi vomitado na praia, e ele teve que percorrer um percurso de 805 quilômetros aproximadamente até chegar a Nínive e pregar o arrependimento para o povo, para que o povo viesse a se arrepender. Olha só, e aqui no capítulo 3, vou ler um texto aqui só para nós entendermos um pouco melhor de Jonas. Diz assim: Pela segunda vez o Deus Eterno disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você, após o peixe ser engolido e ser vomitado. Jonas se aprontou e foi a Nínive como o Deus Eterno havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessar a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram saco de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. Até o rei mandou todos vestir roupa de pano de saco, jejuar os animais, as pessoas. E aqui no verso 9 diz assim: talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe, assim não morreremos. O rei falando. O verso 10. Deus viu que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como havia dito que faria. Vejam bem, a cidade de Nínive ia ser destruída, mas se arrependeu. E qual era o estado, a condição da cidade de Nínive? Veja só, o profeta que Jonas, que talvez fosse um daqueles profetas que acompanharam Eliseu naquela época, ele não fala a situação que estava passando Nínive, quais eram os pecados de Nínive, mas Naum, já no período da destruição de Nínive, 150 anos depois, fala do seu estado, como estava Nínive. E aí a gente pode ter uma ideia de qual era a situação de Nínive. A Nínive tramava coisas contra Deus. Nínive fazia o quê? Explorava aqueles que estavam desamparados. Nínive estava praticando a idolatria, a prostituição e também bruxaria. Esta era a condição de Nínive e ela ia ser destruída. A gente pensa assim: qual é a condição do Brasil hoje? Aí tem um texto que eu quero ler para vocês aqui, em Abacuque capítulo 1. A condição do povo de Judá antes de ser levado para a Babilônia. E a condição de Nínive, Deus mudou de ideia. Veja só,
Aqui em Abacuque capítulo 1, verso 1, sentença revelada ao profeta Abacuque, ou seja, ele teve uma visão. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Por que isso, Senhor? Aí ele continua, pois a destruição e a violência estão diante de mim, falando de Judá, a iniquidade de Judá. Há contendas e o litígio se suscita, Judá. Verso 4, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Essa era a condição de Judá. Aqui quando esse profeta Abacuque escreveu isso, foi antes de Judá ser levada pelo rei da Babilônia, aproximadamente 609, quando ele escreveu. E aí a gente observa o que aconteceu. Judá não se arrependeu e Deus não mudou de ideia e Deus destruiu Jerusalém, o templo, as muralhas. E Nabucodonosor levou cativo todos os moradores de Judá, porque não houve arrependimento. E amados, e aplicando para o Brasil pode estar passando por uma situação idêntica, parecida com a de Nínive, com a de Judá, que Deus mudou de ideia e não destruiu Nínive, e Judá Deus não mudou de ideia. Por que Deus não mudou de ideia e destruiu Judá? Porque Judá não se arrependeu, não orou, não invocou, não clamou. Foi um arrependimento superficial, um arrependimento falso. E quando é que vem o juízo de Deus? Se nós observarmos, por exemplo, eu não sei se eu já falei aqui no vídeo, vamos ver quando Deus ele age. Deus agiu na época de Noé, por quê? Porque o pecado assolava no meio do povo. Na época de Sodoma, porque foi destruída, porque Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas. Por quê? Porque o pecado jaz naquela terra. E hoje, como é que está o Brasil? Amados, o Brasil está distorcendo a justiça, o mundo, isso está acontecendo no mundo. Eu fiquei sabendo recentemente, que eu nem vou falar aqui, que me dá vergonha da imoralidade que está acontecendo aqui no Brasil. E nós precisamos nos arrepender, nós precisamos orar, nós precisamos clamar a Deus para que o juízo de Deus não venha sobre esta nação. Este mês é um mês que nós precisamos pensar, buscar ao Senhor e não olhar para os partidos, mas olhar para o que a palavra nos instrui. É mês de eleição, de decisão. Se não houver arrependimento, se não houver oração, se não houver busca, o juízo de Deus pode acontecer como aconteceu com Nínive em 612, porque voltou a praticar tudo que era errado novamente e foi destruída pelos babilônios. Poderá acontecer com o povo de Judá, que Judá foi destruída também pelos babilônios, ou seja, Jerusalém foi destruída. E por isso nós devemos nos levantar, devemos proclamar que Jesus Cristo é a cura para a nação, que Deus é o poder que está acima de todos, e nós precisamos clamar a Ele, orar, nos arrepender, orar. Senhor, eu e o Brasil pecamos contra Ti. Eu e os meus antepassados pecamos contra Ti. Eu e esta geração temos pecado contra Ti. Nos perdoa, Senhor. Nos livra, Senhor, do Teu juízo. Nos livra, porque o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Então reflita nisso, amados. E que Deus assim dê discernimento a você, para que você compreenda o que Deus quer realmente para este país, para esta nação, para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família. Em nome de Jesus. Amém, amém